fomos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Lucas 17:10b. Para entender o Evangelho de hoje, especialmente este versículo que conclui, nós devemos entender esta relação entre o dono e o servo. Entre o servo, aqui na palavra, no início da comparação do Evangelho de hoje, Jesus fala de um empregado. Para nós, aqui no século XXI, que estamos muito distantes do sistema de escravidão que existia naquele tempo de Jesus, e ainda hoje existem trabalhos escravos. As pessoas que trabalham por quase nada são obrigadas a realizar aquele trabalho. Jesus não está defendendo a escravidão, mas existia essa relação. E quando o dono daquele servo, daquele escravo, mandava fazer alguma coisa, mesmo que ele tivesse trabalhado o dia todo lá no campo do seu patrão, ele chegava em casa e o servo ia primeiro servir o patrão para depois ser servido, para depois jantar ou fazer aquela refeição. E aqui Jesus conclui então que depois de fazer tudo que ele devia fazer, o patrão estaria obrigado a agradecer? De maneira alguma. Então, como é que a gente entende esta relação entre Deus, que é o nosso dono, que é o nosso patrão, em termos entre aspas, né? Porque ele é mais do que isso, e nós que somos seus empregados, mais do que isso, somos servos, somos escravos. Aliás, Jesus já pagou um alto preço pelo nosso resgate. Nós que estávamos mortos, Jesus pagou com seu sangue precioso na cruz. Então, devemos ter uma dívida de gratidão impagável para com o Senhor, que é o nosso Deus. E essa nossa relação, Deus não tem nenhuma obrigação para conosco. Nós, depois que fizermos tudo o que Ele nos manda, cumprir a sua vontade, poderíamos nós exigir alguma coisa de Deus? De maneira alguma. Nós não somos obrigados, Deus não é obrigado a nos dar nada, mas Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou precisamos, na sua generosidade, na sua misericórdia. Então, nesse Evangelho de hoje, eu convido você a primeiro se colocar na posição deste servo inútil, que fez o que devia fazer. Às vezes, nem inúteis a gente ainda é. Para chegarmos a ser servos inúteis, deveríamos primeiro fazer o que deveríamos fazer. E quantas vezes nós não fazemos a vontade de Deus, o que Ele nos manda, o que Ele nos pede? Então, primeiro precisamos obedecer à voz de Deus, à voz do Senhor, que nos manda, que nos pede para cumprir a sua vontade. E nós, emburrados, como esses empregados às vezes, que não querem fazer do jeito ou o que os seus patrões mandam, ficam querendo fazer de outra forma. Mas é para a nossa salvação, é para o nosso próprio bem que devemos fazer o que o Senhor nos manda. Então, nesse dia de hoje, eu convido você a olhar também para outras pessoas. Primeiro, para o próprio Jesus, que se fez servo. Na carta aos Filipenses, a gente tem aquele belo hino, Filipenses 2, Jesus que tomou a forma de escravo, de servo. Depois, para a própria Virgem Santíssima, que dizia: eis aqui a serva do Senhor. Ou em outras traduções, eis aqui a escrava do Senhor. O próprio Paulo também, que se fez servo de todos para ganhar alguns. Tantos outros exemplos de santos e santas de Deus, que fizeram o que deviam fazer, e assim ganharam muito mais, porque o Senhor não se deixa vencer em generosidade. Imitemos, peçamos ao Senhor a graça de sermos pelo menos inúteis, de cumprir a sua vontade, e assim recebermos do seu coração generoso muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Deus te abençoe e até amanhã.